Atualizar as notícias do Timão porque tem lateral contratado, o que indica que vai sobrar para alguém. Vamos falar sobre isso? Se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Bora falar do Timão e notícia boa. Fabrizio Angileri é o lateral esquerdo que está sendo contratado pelo Corinthians, ex-River Plate, que está no Getafe da Espanha, vem por empréstimo com opção de compra para poder jogar nessa temporada por aqui. Um lateral muito experiente, 30 anos, não faz parte daquela cena, né, do River Plate multicampeoníssimo com o Marcelo Gallardo desde 2015 lá, mas ele chega em 2019 e 2019 segue a toada de outros tantos títulos do River, né, Recopa, Supercopa, Campeonato Argentino mesmo. E depois ele sai para a Espanha, não jogou ainda nessa temporada pelo time espanhol, é bom que se diga, mas é um lateral experiente, é um cara que é dono da posição, dono do setor, né? A gente acompanha aqui o futebol sul-americano há algum tempo e o Angileri é um jogador que chega e farda e joga, né? Chega para ser titular nesse elenco do Corinthians. Eu, inclusive, depois do jogo contra a Portuguesa, falei sobre as laterais, que não pare por aí. O Corinthians precisa atentar para a lateral direita também. Não que o Mateuzinho seja um problema, mas eu acho que o Léo Maná se torna um problema. O João Vitor Jacaré, acho que não é uma solução ainda. E o Mateuzinho pode muito bem ter uma sombra e pode ajudar em vários momentos. Eu só acho que ele não pode ser a solução nesse momento. E isso vale também para o Hugo e para o Matheus Bidu. O Diego Palacios, eu confesso para vocês que eu desisto. Eu não sei o que acontece. E assim, quando o Corinthians encaminha a contratação de um jogador em que você tem outros 3 para a mesma posição, eu sei que ter elenco é legal, mas eu nunca vi isso. Eu nunca vi um time com 4 laterais esquerdos. Então isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer. É fato que alguém vai ser liberado. Vai sobrar para alguém. Quem? O Pedro Ramiro, ex-Rádio Bandeirantes, que agora tá indo para a TV Record, noticiou que o Matheus Bidu seria liberado para negociação. De novo esse papo. Depois da volta por cima que ele teve no ano passado, de novo, né, o Matheus Bidu sendo colocado aí como uma moeda de troca. Acho errado, porque acho que o Bidu, com todos os problemas, tá? O Bidu deixou muitos espaços, por exemplo, no jogo contra a Luz, apesar de ter feito o gol, mas isso é sistema também, né? Isso não é culpa só do jogador, isso tem uma questão tática também. Eu acho que tecnicamente ele não entregou menos do que o Hugo. E o Hugo, nesse momento, está sendo escolhido como titular, então aí você entende do porquê a busca por um lateral mais experiente, com mais qualidade técnica. Agora não entendo, de novo, o Matheus Bidu na vitrine. Acho que o Bidu seria um bom reserva para o Angileri, por exemplo. O Hugo não, eu não consigo entender. Mas enfim, são escolhas da comissão técnica. E o Palacios, que a gente nem está colocando nessa conversa, não dá, né, gente? Falta uma transparência, falta uma explicação. A gente está se encaminhando aí já para o 3º mês de 2025 e ele jogou de novo uma partida só. Depois de ficar um ano parado, ele volta, joga um jogo e acabou. E não tem mais Palacios. E a gente quer ver mais do Palacios, quer ver se ele tem condições de vestir a lateral esquerda do clube. E, cara, a coisa não acontece, não funciona. Então, não sei mais o que pensar. E aí, quando o clube vai no mercado e busca um lateral esquerdo, é sinal de que não contam com o Palacios e tem no Bidu e no Hugo uma insuficiência, o que já é notável. Agora, se eu fosse escolher todos eles, o Bidu é a moeda de troca, aí eu não concordo muito. Essa é a informação do Ramiro, vamos ver se ela se confirma na prática, né? Porque as coisas mudam lá dentro, né? Às vezes a informação vem lá de dentro mesmo, daqui a pouco, né, o próprio Bidu foi colocado na vitrine para ser negociado com Goiás, Vitória, não quis, ficou, terminou a temporada titular e bem. E agora o clube busca aí o Angileri, de 30 anos, ex-River Plate, que está no Getafe da Espanha. Vamos aguardar para ver o que acontece. Quarta-feira tem jogaço, Universidade Central da Venezuela, que não está bem no campeonato venezuelano. Aliás, é a estreia dos caras na Libertadores. O Corinthians vai para a sua 18ª participação. Então, vamos entender que há uma diferença significativa, né? Eu sei que o futebol tudo é possível, mas vamos lá, né? O Corinthians, com o que está jogando aqui no Brasil, tem condições de ir lá e já conseguir uma vitória para voltar numa condição muito favorável semana que vem na Neoquímica Arena e aí sim confirmar essa passagem para outra fase eliminatória, para só depois chegar na fase de grupos. O Universidade Central, ele é o 6º colocado do campeonato venezuelano. Nesse ano jogou pouco,
né? Eles têm 5 partidas, o Corinthians já tem 10, mas o Corinthians rodou bem o elenco, então acho que a minutagem foi muito bem feita, essa gestão física foi muito bem feita pela comissão técnica do Corinthians, e o Universidade Central, eles têm 5 jogos apenas e só uma vitória, tá? Que foi justamente agora na sexta-feira pelo Campeonato Venezuelano. Os outros jogos eles empataram ou perderam, estão vivendo uma instabilidade, uma fase difícil, então assim, vamos lá, né? Dentro de um campeonato venezuelano, os caras são sexto colocados, não dá para imaginar dificuldades, né? Ainda mais com o jeito que o Corinthians está jogando, com afirmações, com o seu time titular indo muito bem, né? Yuri, Memphis, Garro, Thales Magno sendo uma alternativa, podendo começar o jogo se quiser, podendo ser uma peça para segundo tempo, tanto faz. A defesa me parece estar sendo fixada aí pelo André Ramalho e o João Pedro Tchoca. As laterais aí a gente está falando, tem dúvidas, né? O meio-campo ele tem muitas opções, né? Tem Martinez, tem Ranieri, o Charles também me parece um jogador insuficiente, mas ele tem Rian, tem Alex Santana. Tem Carrilho, e aí tem Rodrigo Garro, Igor Coronado, tem Romero, Yuri, Memphis, Thales, aí não dá para contar muito com Pedro Raul, Héctor Hernandes, enfim. Então, você veja que assim, eu cito vários jogadores, e aí eu faço uma vírgula em alguns, né? O Kaká zagueiro, o Charles volante, o Pedro Raul atacante, de resto, o Corinthians tem um time bom e boas opções. O Corinthians trabalhou nesse domingo, mesmo depois do empate contra a Portuguesa, claro, só para quem não jogou mais de 45 minutos, né? Para quem jogou, aí faz aquele regenerativo e tudo mais, mas já há o posicionamento, já há um indicativo. Na segunda-feira, na tarde, viaja num voo fretado para Caracas, na Venezuela. Na terça-feira, realiza mais um treinamento lá em solo venezuelano e na quarta-feira entra em campo para poder encaminhar já, né? Começar a encaminhar essa classificação para a próxima fase eliminatória da Libertadores, para o Corinthians chegar na fase de grupos e aí sim a gente poder entender que o Corinthians pode pensar em algo maior. Será? É muito cedo ainda para a gente pensar em qualquer coisa. Foco na quarta-feira, com uma preparação que já começou, time bem no Paulista, classificado já, líder geral. O São Bernardo venceu, né, no fim de semana, então, né, chegou a 22 pontos, o Corinthians tem 26. Pode ser aí, né, que nos últimos jogos o Corinthians perca a liderança geral, que eu acho difícil. O Corinthians ainda tem um jogo a realizar, e o São Bernardo vai ter que ganhar os dois aí para tentar passar o Corinthians, o que daria uma vantagem muito boa para o Corinthians aí decidir em casa até o final da competição. Então, tá tudo certo, gente, em termos de gestão física do elenco, em termos de preparação, em termos de logística. O Corinthians fez tudo certinho para chegar agora e ter esse foco na quarta-feira, nesse jogo fundamental, que é, já nesse momento da temporada, o jogo do ano. A gente tem que encarar dessa maneira para que o Corinthians avance sem sustos. Aí, final de semana tem Paulista de novo, semana que vem carimba essa classificação, se tudo der certo, e aí já pode pensar na próxima fase. E aí, o que vocês estão achando disso tudo? Gostaram da contratação do lateral esquerdo? Eu ainda tô com uma pulga atrás da orelha, eu tô achando estranho exatamente por conta dessas, né, possibilidades aí na lateral, mas ok, a janela fecha dia 28. Talvez o Corinthians esteja se mexendo para pontualmente reforçar. E aí, se vem um lateral esquerdo, ok, mas tem que vir um direito também e tem que vir mais um atacante, mais um ponta. Acho que o Corinthians precisa desse jogador com essa característica de drible, 1 contra 1, para poder mudar jogos no segundo tempo. Vocês não concordam? Movimento de acerto. Como é que vocês estão administrando isso? Ou seja, uma dívida grande que precisa ser paga, ao mesmo tempo, você precisa trazer jogadores, aí se aumenta a dívida, aí você precisa pagar, aí você pede um prazo. Como é que está toda essa administração, Augusto? Zé, o Corinthians está caminhando a passos largos para um planejamento jamais visto dentro do Corinthians, inclusive no futebol brasileiro, que teve aí uma evolução muito grande do Flamengo, o próprio Palmeiras, que passaram por toda a situação. Só que o Corinthians hoje, cara, o poder de reação dele é muito grande, o poder de reação dele para sair disso tudo. Basta ter um presidente que tenha coragem, basta ter uma administração profissional, que o Corinthians caminha a passos largos para sair disso. Depois desse regime de centralização, todos os credores, colaboradores, ex-atletas, funcionários que estariam na justiça, hoje ele sabe o dia, quando e de que forma ele vai receber, Zé. Coisa que antes as pessoas me ligavam, não vou receber nunca mais, não sei quando vou receber, se vou receber. Hoje é o contrário, o planejamento que nós fizemos para o Corinthians entrar numa nova fase, numa equação financeira muito boa. Hoje todos estão se adaptando a isso, todos estão nos elogiando, porque hoje
Quem tem a receber do Corinthians, ele sabe como ele vai receber, quando, de que forma ele vai receber. Isso já é um planejamento de profissionalização que nós estamos fazendo dentro do Corinthians. O Corinthians caminha a passos largos para isso. Não teve aumento de dívida, coisa nenhuma, com toda essa estrutura, a gente só paga dívidas todo dia. Só que as pessoas que estão do lado de fora não sabem que a gente paga todo ano 280 milhões de juros. Zé, isso é um absurdo. Como é que eu vou ter um planejamento, principalmente no meu futebol, de contratar jogadores caros ou jogadores que não está dentro do nosso planejamento, sendo que a gente não tem uma receita? Porque você paga, você joga fora, você rasga 280 milhões de reais todo ano. Aí eles pregam isso na mídia para poder manchar nossa imagem, que a gente está aumentando a dívida. Só que também tem quase 100 milhões, que era da gestão passada, que eles não colocaram lá do balanço, que a gente está colocando hoje no balanço. A gente tem realmente um aumento de dívida aí de 100 milhões, mas você vê o elenco hoje, o nosso elenco hoje, se eu te falar o que eu já recusei, o que a gente está trabalhando para poder manter esse elenco, que é um grande desafio, foi o nosso desafio. Não temos condições de contratar, temos até condições de contratar, mas qual o principal desafio nosso era manter esse elenco, coisa que nunca aconteceu no Corinthians. Mantivemos grandes estrelas, renovamos os contratos, aumentamos multas e estamos segurando todos esses atletas que está tendo uma performance daqui para frente muito boa, que é isso que a gente queria, manter esse elenco para que a gente tenha um time entrosado, um elenco forte, no qual precisasse sair um, já teria outra altura. Quer dizer, hoje é uma briga pela titularidade ali. Então isso é muito importante para nós. Fala, corintiana da Argentina do canal. Bora continuar essas notícias do Corinthians, bastante informação interessante, né? O lateral argentino aí chegando no Corinthians, onde ele era. Vamos ver aí como que ele desponta no time do Corinthians, elogiado pelo Ramon Dias, né? Diz eleito 2 vezes melhor lateral da Copa Libertadores. A gente vai jogar uma, e é assunto também que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui do que o Thales Magno enxerga agora para esse começo de Libertadores do Corinthians. Vou falar também um pouquinho desse levantamento que saiu sobre o público na arena, mas deixa aí nos comentários sua opinião aí sobre a chegada desse lateral. O presidente também falando um pouquinho da RCE, da recuperação que o Corinthians vem fazendo financeira, que eu acho uma ótima, acho que foi muito bem pensado, acho que só de alguém estar tentando fazer alguma coisa para resolver o problema das dívidas já é um ponto muito importante, e eu torço para que essa questão toda da recuperação funcione e dê certo, que seja aceito. Ainda a gente não tem essa resposta, né? Que seja aceito o plano que o Corinthians mandou aí para a justiça para poder regularizar as contas. E falar aqui do Thales Magno, que tem jogado muito bem, né? Mas tá difícil de conseguir um lugar no time titular do Corinthians. O Corinthians vem jogando muito bem, você tem a dupla Memphis e Yuri jogando muito, fazendo gol, dando passe, e o Thales Magno desde o começo da temporada, começou a temporada já muito bem, fazendo gols, ajudando bastante o Corinthians, e é um dos pontos fortes aí do Corinthians, que tem aí no banco de reservas quase um 12º jogador. Falar aqui do que ele falou dessa partida aí que o Corinthians vai enfrentar na quarta-feira pela Libertadores. Disse ele aqui, o Thales Magno falando aqui, abre aspas para ele: ansiedade acho que dá em qualquer partida, a Libertadores com certeza, nosso time está bem estruturado, treinando bem, bem sério, com bons resultados, vamos chegar com confiança enorme, trabalhando bem, com todos disponíveis, e temos grandes chances de fazer um grande jogo nessa primeira partida, disse o Thales. Achei bem interessante aqui que o que ele falou do treinamento, né? Um treinamento bem estruturado, treinando bem e sério, né? Jogadores com seriedade aí para essa temporada. Um dos pedidos do Memphis, né? No final da temporada passada, para que os jogadores viessem para esse ano com uma seriedade maior aí para tentar levantar taças. E vamos falar agora desse levantamento aqui que saiu sobre os públicos, que isso daqui também é uma outra coisa muito importante, porque a Fiel na Arena, o Corinthians vem de uma invencibilidade muito grande na Arena, vem fazendo aí a sua parte. O Timão contou com casa cheia em todos os jogos de Itaquera, após vencer adversários, conseguindo exatamente esse objetivo. A equipe ostenta 100% de aproveitamento no ano como mandante. E graças a isso, de acordo com o site Ranking CBF, reúne dados de estatísticas de público e renda no futebol brasileiro, o Corinthians detém a maior média de público do país em 2025 aí,
ponto positivo da Fiel. Corinthians vem tendo aí médias altíssimas. Ó, aqui, ó, os jogos do Corinthians esse ano aqui na Arena. Vem sendo aí o Corinthians com uma média de 43 mil torcedores. Vem sendo aí um público 42 mil, 41 mil, 42 mil, 42 mil, 47 mil nesse último jogo que teve contra o Santos, recorde geral da Arena, né? Então, a fiel torcida lotando aí o estádio, e isso é extremamente importante para os jogos que vão vir agora, para as finais do Paulista, para esses jogos de Libertadores. A Fiel tem feito a parte dela e o time dentro de campo também tem mostrado um bom serviço. É isso aí, galera, essas informações aí desse vídeo da manhã. Mais tarde a gente tá de volta trazendo mais notícia do Coringão para vocês, beleza? Valeu, um abraço e vai Corinthians!